Então, vamos falar do microbioma. Eu vou colocar um módulo de microbioma com várias pesquisas científicas, justamente para quem está interessado em receber um certificado no final do curso, de conclusão, de curso de longevidade, extensão de vida, tudo mais. Mas para quem quer saber sobre o microbioma, tudo que você quer saber sobre o microbioma, assim, de uma maneira rápida e clara, eu vou colocar a palestra do CEO do Viome, e agora eu vou passar aqui pelos pontos principais de duas palestras dele que eu vi, e para a gente saber tudo sobre o microbioma, que é um campo assim que hoje está explodindo assim como promessa, não só como promessa teórica, mas como promessa prática, né, de aplicação no dia a dia, o que a gente faz com o nosso organismo para ter um estado de saúde melhor, e chama-se praticamente um milagre médico, né? Em primeiro lugar, o futuro da medicina, né, vai ser uma medicina altamente personalizada e precisa. A gente sabe que cada indivíduo é diferente. Eu trabalhei numa empresa chamada MetaMed justamente com esse propósito, que foi de um dos diretores executivos do Instituto Singularity, com o investimento do cara da PayPal lá, né? E fiz uma apresentação no Einstein, em São Paulo, e falamos muito de medicina como uma medicina preventiva. A medicina que a gente tem hoje é a medicina, não é Ministério da Saúde, como a gente fala, né? É o Ministério de Administração de Doenças, né? Porque se fosse realmente com um propósito de saúde, a gente estaria aplicando ações, né, na sociedade que promovem saúde, não que simplesmente administram a doença depois que a doença acontece, né? Distribuição de remédio não é saúde, é administração de doença, tá? Então, assim, tem uma coisa assim que ele fala muito, assim, a única maneira da gente prever o futuro é a gente inventar ele, né? A gente criar a meta onde a gente quer chegar e aí fazer com que essa meta aconteça. É assim que a gente adivinha o futuro. A gente visualiza e joga pedra onde a gente visualizou na frente, para cair lá. Então, o primeiro slide aqui é muita coisa que muita gente sabe já, é sobre a conexão do cérebro e intestino. Isso já foi falado assim em todo lugar, muita gente já ouviu falar sobre isso. Os neurotransmissores, né, são produzidos, a maioria dos neurotransmissores são produzidos no intestino, né? A gente tem o intestino, inclusive as pessoas não sabem, mas tem mais neurônios do que a sua coluna vertebral, né? Então, por exemplo, dopamina, norepinefrina, serotonina, GABA, tudo produzido ali, né? É o segundo órgão nervoso do seu corpo. O primeiro é o cérebro, o segundo é ele, não é a coluna vertebral, é ele, né? Controla a sua saciedade para a comida, a fome, o seu sistema imunológico também tem um controle muito forte, muito presente sobre todo o seu sistema imunológico, contra inflamação autoimune. O que acontece quando a pessoa tem uma doença autoimune? Ela vai no médico, a indústria farmacêutica faz, olha, pô, vou fabricar esses remédios aqui e vender, e tornar você um escravo de um remédio por um preço assim absurdo. E muitas pessoas não sabem que a doença autoimune às vezes é causada por um ingrediente da alimentação que seu corpo está reagindo criando a doença autoimune. Então, se você elimina esse ingrediente da sua vida, você cura 100% da doença autoimune. Todo o trabalho junto com o microbioma, né? Só pela alimentação, né? Então, por aí vai, né? Tem o nervo que se chama nervo vago, que é um nervo
o maior nervo do organismo que conecta o cérebro e o intestino, e a gente colocou aí já em módulos passados um link para uma empresa que criou um aparelho, né, que estimula o nervo vago. Tá? Então, muitas conexões ainda estão sendo descobertas, né? Isso aí praticamente, a cada ano está saindo novas novidades. O milagre médico, realmente, o grande milagre médico que a gente fala, é uma coisa chamada transplante fecal. Transplante fecal. Tá? Que você pega o cocôzinho de uma pessoa, passa para outra. Né? E hoje tem kits no Amazon, que você vai no Amazon, compra por $15. Tem vários exemplos no YouTube demonstrando exatamente como fazer, em detalhes. Você procura por FMT, coloca a letra F de Francisco, M de Maria, T de Tango. Você vai lá e tem assim à vontade. Né? A doença infecciosa americana hoje, número 1, é causada por um organismo chamado Clostridium difficile. É um organismo que não tem cura. Essa doença infecciosa não tem cura. A única cura é transplante fecal. Então, inclusive, houve o caso de uma senhora que ela estava no leito praticamente de morte. O médico falaram: você não tem cura, você tem semanas de vida, sobrevida. Como última opção, ela fez o transplante fecal da filha para ela. Esse transplante fecal curou totalmente ela. Alguns, de questão de dias, já estava normal, né? Sem sintomas, começou a viver a vida normalmente. Está aí, viva e bem curada. O microbioma está sendo usado para tratar depressão, tá? Ansiedade. Está aqui essa pesquisa. Os efeitos da regulação do microbiota intestinal sobre a ansiedade. Uma revisão aqui sistemática, né, de vários estudos sobre isso. Né? Esquizofrenia. O microbioma de pacientes com esquizofrenia modula, né, o ciclo de glutamato, glutamina, GABA, né, e sintomas de esquizofrenia em camundongos. Tá? Você pega o microbioma de um ser humano com esquizofrenia, põe no camundongo, o camundongo se torna esquizofrênico, começa a demonstrar sintomas, né, de esquizofrenia. Você pega o microbioma de um ser humano normal, transplanta num camundongo que tem esquizofrenia, ele começa os sintomas começaram a desaparecer, começa a eliminar os sintomas e voltar a uma função normal, né? Por isso que é chamado milagre médico, quando a gente fala de microbioma e intervenções de microbioma sendo realizadas hoje no mundo. As pessoas falam: então ele tem um efeito direto no fenótipo. Tá? O que a gente pode fazer em relação então ao microbioma? As pessoas falam muito de pré-bióticos e probióticos, né? A diferença entre o pré e o probiótico: o pré-biótico é o alimento, são as fibras que o nosso microbioma usam para viver. Você dá a comida deles, né? Você alimenta as bactérias que você tem. O probiótico, você traz novas bactérias que você traz, que você consome para enriquecer o seu microbioma, enriquecer a diversidade, né, e o equilíbrio do seu microbioma. Né? Então, esse efeito sobre a ansiedade foi bastante estudado. Tá? É uma coisa que a indústria farmacêutica até hoje não consegue resolver, não consegue fazer. Né? A esquizofrenia também está aí. Né, esse estudo sobre esquizofrenia. Vamos tentar colocar ele aí, um link aí para vocês. Sobre função cerebral, desenvolvimento cognitivo.
uma droga aprovada agora recentemente na China para tratar Alzheimer's. Um teste clínico com 820 pessoas com uma alga, né, uma alga marrom aí, através do microbioma do intestinal. Tá aí. É a primeira nova droga para Alzheimer em 17 anos. Ok? Tá aí. Vamos tentar colocar esse link aí para vocês também. Tá? Então, há uma certa crítica, né, em relação à terapia genética do pessoal do microbioma. Né? E a crítica é o seguinte: na década de 90, terapia genética surgiu aí no horizonte. O pessoal falando, é a nova revolução, né? A gente mapeou o genoma aí, a nova revolução. 2000, genoma completo. De 2000 a 2020, hoje, 20 anos da descoberta do genoma completo, nenhuma pessoa foi curada. Quer dizer, não há nenhuma doença crônica, né, foi resolvida através da terapia genética. E outra coisa, nenhuma doença crônica é transmitida geneticamente. Isso já foi estudado amplamente em testes de pessoas que são irmãos gêmeos, né? Então, por exemplo, você fala a doença de Crohn. A pessoa vai ter a doença de Crohn. Qual é a chance de ela ter a doença? Você tem um percentual 10% a mais porque você tem esse alelo aqui do genético. E daí? Isso não tem nenhuma ação, nenhum valor de ação. Informação sem potencial de ação. Né? Aí você pega, vamos dizer que o Jornal da Psiquiatria sobre depressão. Tá. Será que estão queimando dinheiro? Né? Que estão gastando 100 milhões de dólares por ano em pesquisa genética para curar depressão, sem resultado. Mas aí a nutrição funciona. Aí você pega a nutrição, você pega um teste clínico famoso chamado SMILE, um teste amplo, né? Você vai ver que aí você vai pegar um teste desse, aquela coisa. Você vai dizer, olha, funcionou em 80% das pessoas, teve um resultado positivo, curou a depressão. Em 10% não se viu para nada. E em outro 10% até piorou a situação da pessoa. Ficou mais deprimida ainda. Aí você vai, como é que pode uma coisa dessa? Novamente, porque cada pessoa, cada indivíduo é diferente. Então não existe uma dieta para uma pessoa. A paleolítica resolve tudo, ketogênica resolve tudo, essa de outra dieta resolve tudo. Não existe uma dieta específica. O que existe é a necessidade de uma composição para o indivíduo. Né? E esse futuro que a gente está se aproximando com a medicina. Individualizado. Dados. Né? Busca de dados. E a empresa Viome tem esse objetivo. Né? O objetivo de eliminar doenças crônicas. Você recebe em casa um kit, faz o teste em casa, o teste é enviado, eles têm um banco de dados assim fabuloso, né? Pessoas do mundo inteiro. O algoritmo a inteligência artificial calcula, cria uma nutrição, uma recomendação de estilo de vida personalizada para você. Isso inclui um aumento de vida. Essa senhora aí que está aí na barra, ela tem 101 anos de idade, ok? Dá? Então, é isso. O seu estado de saúde é, né, não só o acúmulo de danos celulares moleculares, mas o estado do microbioma, né, que tudo indica. É o que a gente fala muito sobre a importância do RNA, certo? Do RNA, sistemas biológicos, né, como uma solução.
Você veja bem uma coisa, o DNA é o mesmo. Você vai no fígado, vai no rim, vai no cérebro, pega o DNA, é o mesmo. Como é que o fígado é diferente do cérebro? Por causa da expressão genética. Essa expressão genética você vai ver pelo RNA. Você faz a sequência do RNA, uma coisa totalmente diferente de cada tecido ou de cada organismo. Por causa da expressão, o que é que está sendo expresso, o que é que está sendo lido. O DNA é copiado no RNA, o RNA faz a expressão da proteína, que a proteína vai ter uma função no organismo para criar alguma coisa, fazer alguma coisa. Né? Então, o RNA, se você olhar um rim saudável, se você olhar um rim que está doente, o DNA é o mesmo, mas o RNA é completamente diferente. E aí que você começa a ter os dados, aí como é que você vê. Aí, qual é essa relação da gente com o micróbio? Tá aí, vamos ver esse slide aqui. A gente tem 20 mil genes. Tá? A gente tem mais de 1 milhão de genes de micróbio dentro de você. Quem é que você acha que está dando a ordem? Quem é que você acha que está no comando? Quem é você? Essa pergunta. Você pegar uma minhoca, tem algumas minhocas que você vai pegar na terra, você vai pegar uma minhoca daquele tamanho, vamos dizer, de 1 milímetro de espessura. Tem 32 mil genes. E o ser humano só tem 20 mil genes. Como é que pode isso? A minhoquinha tem 32 mil genes, o ser humano tem 20 mil genes. Porque a gente terceirizou os problemas. A gente pegou os problemas que a gente não precisa, a gente terceirizou com a relação com os micróbios. Tu faz esse trabalho aqui pra gente. Usa o teu DNA, o teu RNA aqui. Faz esse trabalho pra gente aqui, pra gente desocupar um pouco. E a gente conta neles, né? Então, a maioria da que a gente fala, o aumento de doenças crônicas no mundo, ou esse problema todo, é porque nós, como ser humano, a gente depende do microbioma. E a gente está destruindo o microbioma do planeta. O microbioma trabalha com a gente é parte da Terra. É mais um motivo para aquela frase ter uma razão, né? Então você está destruindo o microbioma da Terra, você está destruindo o microbioma também que vai em você. Com toda essa coisa de pasteurização, homogeneização, agrotóxico, pesticida, transgênico, diabo 4. Então a gente está destruindo aquilo que a gente precisa, que é uma relação fundamental na vida. Então a bactéria no solo, ela sabe onde ela está, ela manda um sinal, pup, estou no solo. Dentro de você ela manda um sinal, pup, pup, ela vê lá, opa, serotonina. Aí faz, esse aqui é um ser humano. Então ela vai se expressar de maneira diferente, dependendo de onde ela estiver. Se ela estiver na Terra, se expressa de um jeito. Se ela estiver dentro de você, ela se expressa de outro. Ela sabe onde ela está, sabe o organismo. Então, 70% a 90% dos neurotransmissores que nós temos são produzidos no intestino. Ok? 70% a 90%. Expressão genética. Olha esse slide aí. A gente tem o saudável. As pessoas às vezes tem uma doença crônica e volta, e tem uma dor e volta. Aí você vê aqui, mesmo indivíduo, quando ele está no estado saudável, ele está no estado doente, ele volta a ter um estado saudável. A expressão genética mudou. O microbioma foi modulado, a expressão genética mudou. Que é o que controla as doenças crônicas. E essas doenças crônicas podem ser moduladas, certo? Somente com mudança de dieta e mudança de estilo de vida. Tá?
Então, hoje, a empresa, a Viomi, ela pode dizer se uma pessoa é saudável ou é doente sem nunca ver o cara. Só pela qualidade do popô que ele analisou, ele sabe dizer. Que tudo depende da bioquímica, né? Depende da expressão. Né? Não é uma bactéria específica, mas é as reações químicas que estão acontecendo, né, dentro de você. Então, aqui isso é uma visão simplificada, né? Como o microbioma regula, pela comida, né, regula o sistema imunológico, né, a maioria do sistema imunológico está no intestino, né, você regula, você tem uma expressão genética correta, ok, e você tem uma vida saudável, portanto tem uma resposta imunológica melhor, né, a vírus, bactérias, infecções, uma série de outras coisas. Então, hoje a empresa está entrando em vários testes clínicos, tá, para curar as pessoas, ver o resultado disso, só com a lista do supermercado. Qualquer coisa que você pode comprar no supermercado, você alterando o microbioma de uma maneira inteligente e reverter a doença, né? Reverter doenças crônicas para um estado de saúde. O problema de pesquisas hoje, em geral, da pesquisa clínica, né, que as pessoas falam, no geral, né, que geralmente na academia eu tive na Universidade da Califórnia e também fiz algumas pesquisas lá, eu sei como é que é. Geralmente a população é muito pequena, você tem um orçamento limitado, uma pesquisa limitada, vou pegar aqui 10, 20, 30 pessoas, aí você tem um teste, o café é bom para você, aí tem outro, café é ruim para você, ovo é ruim para você, ovo não é que é ruim para você e não é ruim para você. É bom para aquele grupo, para a média daquele grupo onde foi feito aquele teste. Aquelas 20 pessoas que o cara pegou para fazer o teste do café, na média, tem um resultado significativo, com 90%, alfa, 5%, funciona ali. Mas isso não representa a população mundial. Esse é o grande problema. Né? Porque nenhuma pessoa é média. A média é o grupo lá, aquele grupo. O que é bom para aquele grupo, o que é ruim para aquele grupo. Não significa que isso representa a humanidade. E aí o cara entra na aposentadoria depois de 30 anos, 40 anos na universidade, publicou 120 estudos, nenhum deles ajudou a humanidade em nada. É isso que acontece. A indústria farmacêutica, o caso da indústria farmacêutica. Por sinal, esse aqui é um modelo simplificado desse teste clínico da Viomi que vai entrar. Você tem os dados clínicos moleculares, você faz um modelo do fenótipo, faz a ciência translacional, faz um algoritmo de dieta personalizada para cada indivíduo. Você tem os alvos, assim, você vê depressão, obesidade, diabetes, você faz os testes clínicos para ver o resultado, né, do outro lado. Então, a indústria farmacêutica, por exemplo, artrite reumatoide. Artrite o presidente CEO da empresa da Viomi, ele tinha uma condição que foi diagnosticada como autoimune, que foi um diagnóstico errado. Começou a tomar medicação, pílula para doença autoimune. Notou que o sentimento era pior do que a doença. Mas como ele pensou, gente, não quero acabar numa cadeira de rodas aos 40 anos, ele continuou tomando, né? Perguntou para a indústria farmacêutica, isso aí tem cura, artrite reumatoide? Não. De acordo com o médico. Agora, o motivo real, ele descobriu, era um antígeno num alimento de mamíferos, né? Era um NU5GC, coisa assim, específico. Eliminou isso da dieta dele, se curou e está curado aí há 5 anos, totalmente curado, por eliminar um item que foi encontrado numa categoria de alimento mamário, de mamíferos, ok? Então,
a condição hoje no planeta, número um para venda, para lucro farmacêutico, é doença autoimune. Tem uma empresa chamada Biologics, que 55 bilhões de dólares por ano faturamento. Tudo que eles fazem é criar uma pílula, a pílula para suprimir o trabalho do sistema imunológico. Caríssima. O cara fica dependendo disso do resto da vida. E muitas vezes não sabe que uma simples análise do microbioma, uma análise de item de alimentação, uma análise mais profunda, personalizada do indivíduo, pode te causar, promover uma cura assim para sempre. Então, essa empresa e outros inovadores, né, que dão esperança para a gente, né, assim, fora da indústria farmacêutica, que a gente sabe que tem como objetivo principal o lucro. E uma generalização da espécie, né, da espécie humana. Então, o futuro da medicina realmente é personalizado, assim, preventivo, né, e que tem como objetivo realmente a saúde, não a escravidão, né, a escravidão de drogas e pílulas e intervenções que muitas vezes são piores do que a própria doença. Então vou colocar o link aqui e vamos falar também sobre o módulo Ciências, uma lista de pesquisas que eu coloquei aí, para quem quiser ir mais a fundo. São entre 60 e 70 pesquisas, ok? Falou aí, gente. Abraço.